Olá, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos à culminância do projeto Feira do Conhecimento 2021. Em 17 de novembro de 2019, a cidade chinesa de Wuhan registrava o primeiro caso da doença que alterou totalmente a vida humana. Foi a partir de uma notícia publicada em 17 de novembro de 2019 em um jornal de Hong Kong, na China, que a vida no mundo começou a mudar. Embora não se tenha absoluta certeza, acredito que se o primeiro caso de Covid-19 tem sido registrado nesta data, quando o morador de 55 anos da cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, teria sido infectado pelo novo coronavírus. O médico chinês Liu Wenliang, que morreu em decorrência da doença, em fevereiro de 2019, foi apontado como um dos primeiros a identificar a existência de um possível surto do novo coronavírus. Nessa época, 31 brasileiros estavam em Wuhan e precisaram ser resgatados pelo governo brasileiro, já que os voos comerciais haviam sido interrompidos com o fechamento completo da cidade. Com a ajuda do diplomata catarinense Flávio Luiz Pazeto, que atuava naquele país há 4 anos, os brasileiros foram resgatados e trazidos a Anápolis, em Goiás, onde tiveram de cumprir 18 dias de isolamento. Entretanto, mesmo um ano após o que se considera ser o primeiro caso, os cuidados com a saúde e o distanciamento social continuam essenciais para reduzir o número de novos infectados, o que não deve mudar até que as primeiras vacinas comecem a ser efetivamente produzidas e distribuídas para imunizar toda a população. Os infectados tinham em comum o contato com o mercado de Wuhan, na China, conhecido por vender alimentos da cultura local, como animais considerados exóticos. Os cientistas achavam que o novo vírus era transmitido por meio de animais, de forma semelhante ao vírus 2003, que infectou os humanos em contato com os morcegos. Apesar disso, não é possível dizer se o novo coronavírus veio do morcego, se passou dele para o homem ou se chegou ao ser humano por outro caminho, ou por outros animais. Acredita-se que o novo coronavírus infectou um animal chamado de pangolim, antes de passar para o homem. Vale lembrar que maltratar ou matar esses animais não ajuda na prevenção do vírus da Covid-19. Oi, eu sou o aluno Arthur Machado e estou apresentando o trabalho da Feira do Conhecimento. A Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia global no dia 11 de março, a primeira pandemia causada por um coronavírus. Segundo Tedros, diretor-geral da OMS, nas últimas 2 semanas, o número de casos de Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. A partir do dia 11 de março, ficou claro que o vírus era letal e tinha capacidade de se alastrar com facilidade. No dia 17 de março, Christian, do Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos, e sua equipe demonstraram que o novo coronavírus possuía uma mutação genética conhecida como clivagem polibásica local, jamais vista em outro coronavírus encontrados em morcegos ou pangolins. As primeiras medidas a ser tomadas pelo governo chinês no contrafluxo do resto do mundo, o país que luta contra a Covid-19 desde o início do ano apresenta melhorias drásticas registradas em tempo recorde. A melhoria se deve às medidas severas tomadas pelo governo chinês para que a contenção aconteça de forma rápida e eficaz. Também, uma das medidas tomadas pelo governo foi o isolamento social. Ao sair, tem que usar a máscara para reduzir o risco de contaminação de uma pessoa que está contaminada. É preciso evitar aglomerações. A importância de evitar aglomerações é a transmissão que se espalhe. É preciso lavar as mãos. Lavar as mãos reduz até 40% de contrair doenças. O Wuhan está hoje com a transmissão controlada e sem registrar novos casos desde maio. É seguro dizer que Wuhan está livre da pandemia. Agora, ruas, bares, clubes e lojas voltaram a viver uma situação normal. Oi, meu nome é Eduardo. Esse é o Covid-19.
Ele tem aspectos que lembram espinhos que o ajudam a ligar-se às células do hospedeiro e ali se multiplicar. O novo coronavírus pode ser transmitido entre pessoas. A doença pode se espalhar por meio de gotículas do nariz ou da boca, expelidas por uma pessoa infectada quando tosse ou espirra. Essas gotículas caem sobre objetos e superfícies, e outras pessoas se contaminam tocando esses lugares e depois tocando nos olhos, nariz e boca. Geralmente, os sintomas do Covid-19 são febre, dor de garganta e tosse, podendo ou não evoluir para outros sintomas. O melhor jeito de evitá-lo ainda é a prevenção, lavando bem as mãos sempre que possível, usar máscara e manter distanciamento social. Vamos nos cuidar? Em novembro de 2019, uma doença pulmonar misteriosa começou a preocupar as autoridades sanitárias da China, considerando o primeiro país afetado pela Covid-19. Não demorou muito e a doença foi se espalhando e atingiu alguns países, como por exemplo Brasil, Espanha, Itália, França, entre outros. De lá para cá, dezenas de países foram sendo afetados e hoje a doença está localizada em quase todo o mundo. Meu nome é Isabela e vim falar sobre os primeiros casos da Covid-19 na China. Os primeiros casos da doença foram relatados na China. O vírus tem origem zoonótica e o primeiro caso da doença remota foi em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Em 20 de janeiro, a OMS classificou como um surto e em 11 de março como pandemia. A Itália foi um dos primeiros países que apresentou a Covid-19. O vírus ocorreu na Lombardia, provavelmente desde o dia 1º de janeiro de 2020. E nas semanas seguintes ocorreu um aumento muito rápido de número de casos. Quase a metade dos infectados precisaram de terapia intensiva. Foi na Itália que tivemos a realidade desse vírus, onde descobrimos do que ele era capaz. E assim a Itália tomou o lugar da China como o principal foco de preocupação sobre a Covid-19. Mas hoje vemos que não há nenhum país imune à Covid-19 e a única forma de não nos infectar é a prevenção. O Covid-19 começou a circular nos Estados Unidos em meados de dezembro de 2019. E o país superou a China e a Itália. Hoje ele é considerado com mais números de casos do mundo. O país tem hoje aproximadamente 33.200 casos e 592 mil mortos pela Covid-19. Eu vi esse mapa para representar alguns casos de Covid-19 no mundo. A vida do mundo começou a mudar em 17 de janeiro de 2019, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid-19. Isso ocorreu na China, na cidade de Wuhan, quando um morador de 55 anos tinha sido infectado pelo novo coronavírus. Em 31 de dezembro de 2019, as autoridades chinesas alertaram a OMS sobre uma possível epidemia. No dia 11 de janeiro, foi confirmada a primeira morte na China. E nessa mesma data, os casos também haviam sido confirmados na Austrália, na França, no Japão, na Coreia do Sul, no Canadá e nos Estados Unidos. Em fevereiro, os números de casos começaram a crescer na Europa e a Itália se tornou o país mais afetado. Em março, a OMS decretou pandemia e nesse mesmo mês foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. E desde então já temos mais de milhões de casos e mortes por todo o mundo. Nós somos da turma 604 e nosso grupo vai falar sobre como é a transmissão do Covid-19, ou seja, como se pega o coronavírus e os dados atuais da pandemia. Como se pega o coronavírus? A transmissão do novo coronavírus é responsável pela Covid-19. Acontece principalmente através da inalação de gotículas de saliva e de secreções respiratórias, podem ficar suspensas no ar quando a pessoa com Covid-19 tosse ou espirra. Por isso, é importante que sejam adotadas medidas de prevenção para lavar as mãos com água e sabão, evitar permanecer em ambientes fechados com muitas pessoas e cobrir a boca e nariz sempre que espirrar ou tossir. É possível pegar o coronavírus mais de uma vez? Sim, é possível.
Existem alguns casos comprovados e muitos em análise no mundo inteiro. Isso porque o coronavírus vai sofrendo mutações durante o tempo. Essas mutações são chamadas de variantes. Existem várias variantes da Covid-19 e sempre em meses, os cientistas estão vendo mais mutações frequentemente. Mas em qualquer dúvida é melhor se prevenir. O contato com superfícies contaminadas é outra forma importante da transmissão da Covid-19, já que, segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o coronavírus consegue ficar infectante por até 3 dias em algumas superfícies. Plástico e ácido inoxidável, até 3 dias. Cobre, até 4 horas. E o papelão, 24 horas. Quando se coloca as mãos nessas superfícies e depois se passa a mão no rosto para coçar o olho ou limpar a boca, por exemplo, é possível que se possa ficar contaminado pelo vírus, já que este vírus consegue entrar no corpo pelas mucosas da boca, olhos e nariz. Como não pegar o coronavírus ou como evitar a infecção dele? Primeiro, lavar bem as mãos. Gente, no mínimo por 20 segundos. Só uma ressalva, quando você for tossir ou espirrar, o ideal é você usar um lenço de papel para cobrir sua boca ou cobrir com a parte interna do seu cotovelo. E se você estiver na rua ou em qualquer outro lugar que não tenha água para lavar as mãos, use álcool em gel. Ele vai nos ajudar muito para combater o novo coronavírus. Segundo ponto, evitar ambientes fechados. Nessas condições, nós devemos sempre procurar lugares arejados. Terceiro ponto, usar máscaras de proteção corretamente. Depois que você colocar sua máscara no rosto, evite ficar colocando as mãos nela. A tendência é você contaminar sua mão e levar para alguma parte do corpo. Quarto ponto, evite o compartilhamento de um mesmo objeto, como talheres e copos. Então, galera, vamos ficar atentos, cuidem-se e não façam o vírus circular. Um abraço. Você sabia que o coronavírus é uma família responsável por causar alterações respiratórias que causam febre, tosse e falta de ar? As principais formas de transmissão do novo coronavírus são tosse e espirros. Acontece pela inalação das gotículas. Essas gotículas podem ficar no ar durante minutos ou segundos. A transmissão também pode acontecer por contatos da superfície. Segundo uma pesquisa nos Estados Unidos, o novo coronavírus pode permanecer numa superfície até 3 dias. Por exemplo, no plástico ele pode ficar até 3 dias. Já no cobre ele pode ficar por 4 horas. No papelão ele pode ficar até 24 horas. A importância de higienizar as mãos a todo momento. De acordo com o site covid.saude.gov.br, os dados atuais da pandemia Covid no Brasil são 18.169.881 de casos confirmados, 16.483.635 de casos recuperados e 1.179.137 em acompanhamento, 507.109 de óbitos até 23 de junho de 2021. O Brasil já distribuiu mais de 100 milhões de doses de vacinas. Fique de olho no seu calendário de sua cidade e, se for sua vez, vacine-se já. E lembre-se de lavar bem as mãos, usar álcool em gel e use máscara. Gotinha foi um personagem criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa para a campanha de vacinação contra o vírus da poliomielite realizada pelo Ministério da Saúde. Seu principal objetivo era tornar as campanhas de vacinação mais atraentes para as crianças. O nome Zé Gotinha foi escolhido nacionalmente através de um concurso promovido pelo Ministério da Saúde com alunos de escolas de todo o Brasil. Assim, começou a divulgação da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite nos jornais, TVs e rádios. Além de conscientizar sobre a importância da vacinação dessa doença, o Zé Gotinha também é utilizado para alertar sobre a prevenção de outras.
Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Olá, meu nome é Bernardo. Eu e meu grupo vamos falar sobre o tema: o que é vacina e por que utilizar? O que é vacina? Bom, as vacinas são feitas por micro-organismos da própria doença. Por exemplo, a vacina do sarampo, que contém o vírus do sarampo. No entanto, esses micro-organismos estão em tecidos ou mortos, fazendo com que o corpo não desenvolva a doença, mas sim o combate. Bom, as vacinas são produtos capazes de estimular nosso sistema imunológico e garantir imunização contra determinadas doenças. São produzidas com base no agente causador da doença que está inativado, atenuado ou presentes em fragmentos. As vacinas são um dos meios mais eficazes para combater determinadas doenças. A vacina do Covid-19, por exemplo. A vacina contra a Covid-19. No momento, existem 3 vacinas sendo aplicadas no Brasil: a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. Elas estão sendo aplicadas pelo Programa Nacional de Imunização. Contando as vacinas que têm mais eficácia, são a Pfizer e a AstraZeneca, com 86% de eficácia contra a Covid-19. Neste momento, existem mais 300 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento, e cerca de 70 delas estão em fase de teste em humanos. Devemos utilizar. A vacina é um dos meios que tem mais eficácia contra diversas doenças. A vacinação está entre os instrumentos de maior impacto positivo na saúde pública e em todo o mundo, e contribui para a expectativa e qualidade de vida. O desenvolvimento do mundo com a vacinação contra o Covid-19 está significando que há um risco reduzido de desenvolver o vírus e suas complicações. A vacina, além de preservar a sua saúde, vai preservar a saúde dos outros, que não possam tomar a vacina. Como, por exemplo, a vacina AstraZeneca. Não pode ser aplicada em pessoas que tiveram reações alérgicas à vacina Coronavac. E não é recomendada a gestantes. E as crianças / adolescentes menores de 18 anos não estão sendo consideradas, neste momento, um grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Então, se a maior parte da população tomar a vacina, a circulação do vírus provavelmente vai ser interrompida, pois terá poucas pessoas para serem infectadas. Oi, meu nome é Ana Sofia. Oi, meu nome é Marcele. Oi, meu nome é Liz. Oi, eu sou a Gabriela. Olá, eu sou a Maria Laura e somos todas da 703. E juntas vamos verificar a eficácia da vacina do Covid-19. A vacina que eu vou falar é da Pfizer-BioNTech. Ela foi produzida pela americana Pfizer Farmacêutica e pela empresa alemã BioNTech. Este imunizante possui a eficácia geral de 91% após a aplicação da segunda dose, disse as empresas. Este imunizante possui 100% de eficácia em casos graves de doença, como morte e internação, até 6 meses após a aplicação da segunda dose. Os efeitos colaterais mais comuns são dores no braço, dores no corpo e às vezes cansaço e febre baixa, diz o médico Peter Hotez. As vacinas de RNA mensageiro, como as da Pfizer e a Moderna, são os que têm mais efeitos colaterais. A vacina Coronavac foi produzida pela empresa chinesa Sinovac pelo Instituto Butantan de São Paulo. Ela foi aprovada com 50,38% de eficácia, de acordo com o laboratório. Esse imunizante possui 100% de eficácia em casos graves, 78% em casos leves. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. A vacina que eu vou falar é a Johnson & Johnson. Essa vacina ainda não temos disponível no Brasil,
mas foi feito um estudo em 8 países e entre eles estava o Brasil. O Brasil ficaria com 66% de eficácia e os Estados Unidos 72% de eficácia de realmente estar aplicando essa vacina. Essa vacina você precisa de apenas uma dose para ficar imune. Segundo os estudos, o risco de morte é 40 vezes mais alto com essa vacina, pois pode desenvolver uma síndrome de coagulação sanguínea rara. Já tem 28 casos nos Estados Unidos. E está previsto para o final de junho os Estados Unidos enviar 100 milhões de doses para o Brasil da vacina Johnson & Johnson. Essa vacina pode ter reações, algumas pessoas têm e outras não. A eficácia dessa vacina muda de um país para o outro, pois cada país tem um desenvolvimento diferente. Vou explicar sobre a vacina da Moderna. A Moderna é 90% eficaz contra a Covid-19 e 95% eficaz contra as formas graves dessa doença. A segunda dose da vacina da Moderna contra a Covid-19 pode ser administrada com um intervalo de 28 dias, mas indica que a segunda dose pode ser adiada até 42 dias. Ela está sendo distribuída apenas na República do Palau e nos Estados Unidos. Os efeitos colaterais dessa doença são raros e, quando acontece nos primeiros 7 minutos e com pessoas que já haviam casos de reação alérgica. Hoje eu vou falar sobre a vacina Oxford-AstraZeneca. A vacina foi produzida pelo grupo farmacêutico AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz. Sua eficácia vai em média até 81% após as 2 doses. O que significa então? Significa que você tem 81% de chances de não reproduzir os casos graves da doença em seu organismo. Teve um estudo realizado na Inglaterra dizendo que tem 60% a 73% de chance de não reproduzir as formas sintomáticas da doença em pessoas com mais de 70 anos. Então, resumindo, ela é segura e eficaz? Sim, com base em dados de ensaios clínicos a grande escala. Use máscara. Lave as mãos. Evite aglomerações. Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e eu sou da turma 702, que tem como tema como é produzida a vacina do Covid-19. O meu grupo decidiu dividir cada um em 4 vacinas. A Letícia ficou com a AstraZeneca, o Gabriel ficou com a Pfizer, o Luca ficou com a Coronavac e eu fiquei com a Johnson & Johnson. Ela é desenvolvida pela Janssen Cilag, a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson. Dá para ver essa empresa aqui na imagem ao lado. E já no Brasil, ela está sendo desenvolvida com o apoio da Fiocruz, junto com a AstraZeneca. Nos Estados Unidos, ela recebeu uma autorização para uso de emergência no final de fevereiro de 2021. A vacina é composta por um vetor recombinante, não replicante, de adenovírus tipo 26. E uma informação legal sobre esse vírus é que ele é de parte de uma família de vírus causadora de uma ampla escala de doenças nos seres humanos, tais como resfriados, conjuntivite e muito mais. Porém, na vacina da Johnson & Johnson é usado como base para a fórmula de seus imunizantes. Sobre as testagens, a fase 1 e 2 indicou que os eventos adversos mais frequentes foram dor no local da injeção, fadiga, cefaleia e mialgia, que após 14 dias da aplicação da primeira dose da vacina, 80% a 83% das pessoas tinham respostas imunológicas da TCD4. A conclusão foi que o perfil de segurança é imunogenicidade, apenas uma dose única, dando suporte para o desenvolvimento clínico. Já na fase 3, teve o objetivo de avaliar a segurança e eficácia da vacina em dose única, em comparação ao placebo. Teve mais de 40 mil voluntários acima de 18 anos. Participando deles tem o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o México, o Peru, a África do Sul, os Estados Unidos. E através da Fiocruz descobrimos que o Brasil foi o país que incluiu o maior número de voluntários. As vantagens da vacina da Janssen é que a mesma é em dose única e o armazenamento pode ser feito em geladeiras comuns. Bom dia. A vacina da Pfizer e BioNTech contra o Covid-19 é baseada no RNA mensageiro, ou mRNA, que ajuda o organismo a gerar imunidade contra o coronavírus.
especificamente o vírus SARS-CoV-2. A ideia é que o mRNA sintético dê as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do vírus. Boa tarde, hoje vim falar da vacina AstraZeneca. A vacina foi elaborada pelo grupo britânico AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Esta é a segunda vacina aprovada pelo MHRA. No Brasil, houve a transferência de tecnologia para Biomanguinhos, a unidade produtora de imunobiológicos da Fiocruz. A farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade Britânica de Oxford, fez sua vacina com base no adenovírus do chimpanzé. Nessa vacina, o adenovírus é unido ao material genético das proteínas da espícula do coronavírus. A vacina AstraZeneca usa uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante. Por isso, utiliza um vírus vivo como um adenovírus que não tem capacidade de se replicar no organismo humano. Voluntários brasileiros também participaram da fase de testes dessa vacina. Foram 10.000 pessoas no total em 5 estados. Boa tarde. A vacina Coronavac foi criada na China pela farmacêutica Sinovac, mas no Brasil a parceria com a transferência de tecnologia foi feita com o Instituto Butantan. Os testes para-clínicos com a Coronavac começaram em julho de 2020 em outros estados brasileiros. O estado foi realizado com 3.060 voluntários, todos profissionais da saúde e expostos diariamente à Covid-19, e foi criada pelo próprio vírus inativo. Vamos ver a vacinação dos nossos professores. Lembrando que a nossa equipe do nosso colégio já tomou pelo menos a primeira dose da vacina. Olá pessoal, meu nome é Davi Constantino, eu sou do 8º ano da turma 803 e nosso grupo vai falar sobre os tratamentos dos transtornos causados pelo Covid-19. Também falarei sobre os tratamentos da síndrome do pânico. O tratamento do transtorno do pânico inclui a prescrição de medicamentos antidepressivos tricíclicos ou de nova geração e psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental que utiliza a exposição a situações que provocam pânico de forma sistemática, gradual, controlada, progressiva, até que ocorra a dessensibilização diante do agente agressor. Geralmente, a medicação precisa ser mantida por períodos mais longos e descontinuada progressivamente por causa do risco de recaídas. Agora os meus outros colegas vão falar sobre os tratamentos dos demais transtornos. Olá pessoal, eu sou o João Victor e hoje falarei sobre o tratamento da ansiedade. Mas antes disso, eu irei falar as causas da ansiedade, que são traumas, indefinição e desequilíbrio entre os fatores. Os tratamentos para curar a ansiedade são meditar, organizar seu dia a dia, se exercitar, tomar cuidado com as informações que recebe e abrir mão de coisas que você não está sendo possível realizar agora. Se cuidem, porque logo isso vai passar, se Deus quiser. Covid-19 e a depressão. Durante o período de confinamento pela pandemia, tivemos um aumento significativo com 90% da população brasileira com depressão. Estudos comprovam que hábitos saudáveis relacionados a exercícios físicos, boa alimentação e um sono equilibrado diminui essa porcentagem de depressão, aumentando sua autoestima e sua qualidade de vida. O tratamento do estresse pós-traumático não tem um tratamento muito exato, porque varia de pessoa para pessoa, de acordo com o que aconteceu com ela, para ela ter esse tipo de transtorno. Mas o mais comum entre esses é o multidisciplinar, que é um tratamento acompanhado por medicamentos
como antidepressivo, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de pânico, e também um tratamento a que a equipe precisa de uma acompanhação de uma pessoa muito importante, um médico, para motivar a fazer atividades físicas para que ela consiga conviver em sociedade novamente. Ansiedade Covid-19. A atividade física, uma dieta saudável, sono regular e exercícios de relaxamento podem ajudar a reduzir a ansiedade. Participar de um grupo de apoio também pode ajudar. Para controlar os sintomas de forma eficaz, é recomendável evitar a cafeína, o álcool e a nicotina. Oi, meu nome é Vitória, eu sou da turma 804. Oi, meu nome é Maria Luísa, eu sou da turma 804. Oi, gente, me chamo Cíntia, sou da turma 804. Oi, gente, eu sou Ana Luísa e sou da turma 804. Oi, me chamo Patrícia, sou da turma 804 e hoje vamos apresentar o trabalho 2021 da Feira de Ciências Online. Hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre transtornos mentais da pandemia Covid-19. Nós vamos falar sobre a dificuldade para adaptação ao confinamento. Esse isolamento não está sendo fácil para nenhum de nós, até porque a gente não estava acostumado a ficar tanto tempo dentro de casa como a gente está agora. A brutal desorganização de rotina de ambas as idades prejudicou a todos nós. A respeito de sono, alimentação, o hábito de sair, ir trabalhar e até mesmo ir à escola. Mas, desde o começo, algumas crianças hiperativas e agitadas começaram a apresentar melhoras em seu comportamento. Outras começaram a agir com agressividade. Nós tivemos que nos acostumar com vários hábitos novos, como, por exemplo, o uso da máscara, o uso de álcool em gel sempre, lavar as mãos com muita mais frequência. Várias pessoas tiveram muitas dificuldades com os seus serviços e empregos. Muitas dessas pessoas estavam sendo mandadas embora de seu cargo. Por conta disso, muitas pessoas passaram fome, tiveram suas luzes e águas cortadas pelas companhias ou tiveram que ser mandadas embora das suas casas por falta de dinheiro para pagar o aluguel. No começo e meio da pandemia, muitos jovens do mundo inteiro começaram a beber bebidas alcoólicas, usar drogas e ter muitos problemas mentais como depressão profunda e problemas familiares. Muitas pessoas tiveram dificuldades na adaptação. Algumas pessoas tiveram depressão, algumas tiveram ansiedade. Essa pandemia afetou tanto jovens quanto idosos. Muitas crianças também tiveram muita dificuldade no ensino à distância. Sendo assim, encerramos a nossa apresentação da Feira do Conhecimento Online de 2021. A gente espera que vocês tenham entendido um pouquinho do que se passa por conta dessa pandemia no mundo inteiro. Agradecemos a sua atenção dada a nossa apresentação. Obrigado por assistir e fiquem com Deus. A pandemia do novo coronavírus derrubou a economia mundial em 2020 e, logicamente, o Brasil não ficou imune. As indústrias foram as mais impactadas devido ao distanciamento social, mas no ponto mais crítico da crise, entre maio e abril, elas tiveram retomadas dinâmicas entre cada setor. Com as políticas de incentivo fiscal e a preservação do emprego, criadas pelo governo federal, beneficiaram-se a indústria e o comércio de bem. Já os setores de serviços ficaram para trás, como bares, restaurantes, turismo e entre outros. Esse é um gráfico do G1 demonstrando a evolução da economia, da indústria, comércio e serviço. Inflação. O IPCA fechou o ano de 2020 em alta de 4,52%, acima do centro da meta do Banco Central de 4%. O índice ficou dentro do intervalo de meta estipulado pelo Conselho Monetário Nacional para 2020, entre 2,5% e 5,5%, mas levantou-se no amarelo por ter crescido mesmo em meio à maior crise econômica do último século, e com a taxa de desemprego brasileira acima de 14% em meados do ano. Apesar da taxa muito menor do que em outros momentos da história brasileira, a inflação acabou aparecendo em setores que cresceram com a pandemia. O grupo de alimentação a domicílio foi o grande vilão. A alta de 18% em 2020, chegando a 103% de aumento em média em óleo de cozinha e 76% no arroz, as duas maiores altas do ano entre todos os grupos do IPCA.
O valor é reflexo da mudança de consumo e puxando pela parte do auxílio emergencial, que despejou mais de 280 bilhões de reais na economia e atingiu mais de 60 milhões de famílias. Já a inflação do dólar foi de 29,33%. De acordo com o G1, o Brasil recuperou 89% da perda do PIB provocada pela pandemia, mas suspeitam que o ritmo diminua. Meu nome é Maria Clara, eu sou da turma 902 e hoje vou falar para vocês sobre quem foi mais atingido nessa pandemia. Vale ressaltar que isso tudo ainda não acabou, então a gente tem que continuar usando máscara, álcool gel e adotando as medidas de distanciamento social. Bom, para responder essa pergunta, existem várias e várias linhas de pensamento. E uma delas é a do Ministério da Economia, onde foram divulgados os setores mais afetados. Dentre eles estão os serviços de alimentação, os transportes aéreos, as atividades artísticas e de espetáculos e o setor de beleza. Outra linha de pensamento responde quem de fato foi atingido, que são as pessoas em situação de rua, as que moram em habitações ou favelas e os trabalhadores informais. Desses trabalhadores informais, 60% deles são pessoas negras e na maioria mulheres. Muitos desses trabalhadores informais têm que escolher todos os dias entre ficar sem renda nenhuma ou sair de casa correndo o risco de ser contaminado ou de propagar o vírus. Ainda falando sobre as mulheres, elas foram as mais atingidas emocionalmente. 37,3% respondem por sintomas de estresse, 34,9% respondem por sintomas de ansiedade e 40,5% respondem por sintomas de depressão. Outra coisa que também foi muito atingida foram as ONGs, e principalmente aquelas que acolhem pessoas e animais de rua. Olá, meu nome é Miguel Alves Dias, eu sou da turma 903 e vim apresentar o trabalho sobre problemas econômicos causados pela pandemia. Bom, desde o início da pandemia, a gente tem passado por um tempo muito difícil, diferente e meio improvável, que afetou muitas áreas do mundo, inclusive a economia. E todo mundo foi afetado por isso, inclusive Brasil e Petrópolis também. E na cidade, no início da pandemia, a gente teve um período em que as lojas fecharam. E durante esse período, muitas lojas que não eram essenciais fecharam e não tinham nenhuma fonte de renda. E então isso causou muitos fechamentos de empresas, lojas e desemprego, que acabou se tornando um efeito dominó, porque as pessoas que ficaram desempregadas não tinham nenhuma fonte de renda e então elas não podiam comprar com as outras lojas que continuaram abertas. Então muitas pessoas foram afetadas por isso. E agora, observando pelo meu bairro, olhando no meu bairro, os aspectos que a pandemia afetou, eu conversei com algumas pessoas que têm estabelecimentos aqui e pelo que eu observei, percebi que, pelo que eles disseram, muitas pessoas no início da pandemia pararam de frequentar as mercearias e as barbearias e outros estabelecimentos aqui por conta da incerteza sobre o vírus e o medo de estar em áreas de risco. Mas aí, conforme o tempo, isso foi melhorando e depois o aumento das pessoas que passaram a comprar aqui nas mercearias e nos outros estabelecimentos foi maior do que antes, porque por ser mais perto, mais barato e mais acessível do que em um supermercado fora do bairro. E outra forma que os moradores arrumaram de fazer uma renda extra, talvez porque foram demitidos ou porque os seus empregos pararam, foi começar a trabalhar de casa, fazendo unha, serviço de barbeiro domiciliar ou até na sua própria casa e trabalhando com os recursos que tinha. Espero que tenham gostado. Agradeço a participação e o empenho de todos os alunos do ensino fundamental, anos finais, envolvidos nesse grande projeto. Nos vemos no próximo sábado, com a continuação da feira. Até lá! Tchau!
Música